Os Otsutsuki é um antigo clã de seres celestiais. E após a chegada de alguns desses membros do clã na Terra um milênio atrás, os Otsutsuki começaram a ter uma certa influência duradoura na população humana. Principalmente começando a história dos Shinobi e influenciando vários desfechos da história do próprio Naruto. Mas como todo clã com os seus membros, um líder se faz necessário, ainda mais quando sabemos que regras existem e são seguidas mesmo entre esses poderosos seres. A grande dúvida é: quem seria o rei Otsutsuki? Ele terá um papel importante para a trama? Seria ele o último desafio de Boruto para por fim erradicar esses devoradores de mundos? Nas entrelinhas, esse rei existe sim e inclusive descobriu seu possível nome. Quer saber o nome do rei Otsutsuki? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Bora lá, o clã Otsutsuki é originário de outro universo, tendo chegado à Terra cerca de 1000 anos atrás. Vários membros deste clã têm fortemente influenciado tanto os ninjas como o mundo em geral, com suas ações resultando no mundo em que conhecemos hoje na história de Boruto. Por incontáveis eras, o clã Otsutsuki tem viajado por todas as dimensões em busca de mundos para plantar mudas de 10 caudas. E uma vez plantada, ela cresce e se torna uma árvore divina, com suas raízes se espalhando por todo o planeta para sugar o chakra de todos os seus arredores e claro, os seus habitantes, resultando em tudo morrendo e dando aí início ao nascimento de um grande fruto para os Otsutsuki consumirem, e assim eles podem evoluir ganhando poder e longevidade. Depois de colhidos esses frutos, como não precisam mais do planeta, eles mudam-se para outro apenas para repetir o processo. Eles são parasitas, verdadeiros devoradores de mundo. Mas para que as sementes do 10 caudas venham a florescer e se tornem uma árvore divina, um Otsutsuki vivo deve servir de alimento para a besta. Portanto, os membros do clã sempre viajam em pares, sendo o sacrifício sempre o de nível inferior, enquanto o outro zela pelo cultivo do fruto. No entanto, obviamente que os Otsutsuki a serem sacrificados utilizam a habilidade chamada Karma, um selo amaldiçoado que é utilizado para marcar um corpo destinatário e transformando aquela pessoa em uma espécie de receptáculo cujo o chakra do Otsutsuki irá possuir. E se bem sucedido, transformar aquela pessoa em um Otsutsuki perfeito. Ou seja, antes do sacrifício eles preparam um recipiente de antemão a fim de reviverem. No mundo de Naruto, cerca de 1 milênio atrás, o clã enviou Kaguya e Ishiki para colher a árvore divina da terra e todos os seus frutos de chakra, mas algo ocorreu. Ao invés de simplesmente fazerem o seu trabalho, Kaguya desenvolveu um certo apego pelo planeta que ela pretendia destruir, traindo assim Ishiki no processo, e ela deixou ele para morrer. Mas para isso não acontecer, em um momento de desespero, Ishiki utilizou o seu Sukuna Hiko para reduzir o seu tamanho e se infiltrar no corpo de Jigen, tomando o controle dele através de um meio parasita. Enquanto isso, Kaguya consumiu a fruta do chakra ela mesma e utilizou o poder divino para terminar toda aquela guerra constante da população humana que existia, mas utilizando o Tsukuyomi infinito, resultando em paz mundial e sendo inicialmente vista como uma divindade benevolente. Prevendo as consequências de consumir a fruta do chakra contra os desejos de seu clã, ela converteu as vítimas do Tsukuyomi infinito presas na árvore em um exército de Zetsu branco, em preparação para a chegada dos outros membros do clã que queriam roubar a sua fruta do chakra e iriam retalhar o que ela fez. Um ato que levou os humanos a vê-la como um verdadeiro demônio e os Otsutsuki a condená-la como traidora. E a introdução desse poderoso clã Boruto não é apenas a jornada do filho de Naruto, e sim a explicação que faltou sobre o clã Otsutsuki na série principal. E uma coisa começa a ficar implícita: os Otsutsuki seguem leis e se intitulam um clã como uma organização própria para devorar os mundos, e todo clã precisa de um líder para se fazer cumprir as regras e as leis. Urashiki e Momoshiki mencionaram que há muito mais do clã
lá fora do que apenas eles. Momoshiki parecia ser superior a todos na forma como Kaguya deveria se reportar a ele. Assim como Kaguya e Ishiki eram parceiros quando vieram à Terra. E eu realmente acho difícil que Ishiki seja o vilão final de Boruto, porque ele surgiu muito cedo, antes mesmo da luta prometida entre Kawaki e Boruto. O que elimina todo aquele fator surpresa que geralmente um vilão final sempre traz para os fãs. Eles provavelmente tem sim um líder, um rei, pois Urashiki menciona a Toneri que não o matará porque é contra a lei matar um membro do clã. Assim podemos com alguma parte ou vínculo, quem sabe pelo próprio chakra hereditário deles. O que reforça a existência de um rei, é claro, Kaguya sendo chamada de princesa. E aqui deixo um pequeno adendo. Kaguya foi referida como princesa pelo povo da terra por conta do seu poder. Assim como ela também é referida como a deusa coelho por seus seguidores. Ela nunca foi referida como princesa pelos outros membros do clã Otsutsuki. Mas isto não muda um fato muito importante e conexão dela, a sua origem e inspiração. Kaguya é baseada no antigo folclore chamado o Conto do Cortador de Bambu. E esse conto descreve a vida de uma garota misteriosa, obviamente chamada Kaguya, que foi descoberta ainda bebê dentro do caule de um bambu. Curiosamente, nos episódios de origem de Kaguya lá em Naruto Shippuden, sabemos que ela chegou à Terra e pousou exatamente em uma floresta de bambu na terra dos ancestrais, onde os guardas de Tenji a trouxeram até ele. Então, há algumas semelhanças bem explícitas, inclusive tanto no conto como em Naruto. Ambas as Kaguyas são chamadas de Kaguya Hime ou Princesa Kaguya. E ainda nesse conto do cortador de bambu, olha que interessante, temos o nome oficial do pai da Princesa Kaguya. Seu nome é Tarine no Mikoto, ou seja, podemos ter um Tarine Otsutsuki ou Mikoto Otsutsuki, caso sigam a linhagem original. Por exemplo, estas duas estátuas que foram mostradas na dimensão de gelo e na dimensão de lava de Kaguya, e podem ter sido sugeridas aí como os vilões finais desde o princípio. Claramente que Ishiki não é o vilão final. Eles estão se preparando realmente para algo maior. Haverá uma guerra Otsutsuki próxima e eu acho que eventualmente todos os nossos heróis terão que derrotar os líderes para acabar com a guerra de uma vez por todas. Resta aí a dúvida que tipo de poder um rei de um clã que devora mundos possa vir a ter. Então é isso, galera, pegando de base toda a criação de Kaguya, a inspiração e esse conto folclórico que sabemos que Kishimoto se inspira bastante. Se você pegar aí todos os nomes dos golpes, deuses e outras coisas inseridas dentro do mundo de Naruto, vai se surpreender como ele busca partes da mitologia e dos folclores para compor seus personagens.